Olá, bom dia. A gente resolveu fazer a live hoje mais cedo. Vamos fazer a parte 3, né, da série de lives que a gente está fazendo sobre o discernimento da armadura de Deus nas nossas vidas. Vou ver se eu já convido a Cíntia aqui. A gente já fez duas partes, né? Foi muito legal. Depois, se você não conseguiu acompanhar, pode ir lá no meu Instagram ou se não no nosso canal Achadas Nele, lá no YouTube também. Tem as nossas lives ficam salvas lá e lá você consegue ouvir um pouquinho mais rápido, né? Fique à vontade, mas são palavras que o Senhor tem trazido para o nosso coração para a gente estar mais perto dele, né? Então, te encorajo a assistir, ouvir, ler a palavra, né? Tá alinhando seu coração, a sua mente, a vontade de Deus, né? Porque quando a gente está com a nossa vida alinhada ao Senhor, o fluir do Senhor também tem liberdade de vir sobre nós. E aí a nossa vida, né, consegue andar com muito mais agilidade e efetividade. Peraí, deixa eu convidar a Cintia aqui de novo. Ver se ela já entra. A Cintia entrou. Se você quiser acompanhar, a palavra está lá em Efésios 6, né, que fala sobre a armadura. Só que aí o Senhor está trazendo detalhadamente o que ele quis dizer em cada trecho, né? De Efésios 6, 10 a 13. Deixa eu ver aqui. Se agora a gente já consegue entrar. Bom dia. Oi, Mana. Bom dia, tudo bem? Então vamos fazer a parte 3 hoje, né? Da armadura, né? Do discernimento, destrinchamento, né, Cintia? Deus está fazendo tipo um destrinchar, assim, né? De revelação através da armadura, né? Do Senhor. E aí, eu vou ler um pouquinho, eu vou ler aqui rapidinho o que diz lá em Efésios 6, 6:10. Uma palavra final. Sejam fortes no Senhor e seu grande poder. Vistam toda a armadura de Deus para que possam permanecer firmes contra as estratégias do diabo. Pois nós não lutamos contra inimigos de carne ou sangue, mas contra governantes e autoridades no mundo invisível, contra grandes poderes nesse mundo de trevas e contra espíritos malignos nas esferas celestiais. Portanto, vistam toda a armadura de Deus para que possais resistir ao inimigo no tempo mau. Então, depois da batalha, vocês continuarão de pé e firmes. Assim, mantenham sua posição colocando o cinto da verdade, a couraça da justiça, os calçados. Usem a paz das boas novas para que estejam inteiramente preparados em todas as situações. Levante o escudo da fé para deter as flechas do fogo maligno. Usem salvação como capacete e empunhem a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Vamos orar? Amém? Sim, querido, muito obrigada, Senhor, por mais essa manhã na tua presença, Pai. Deus, que o Senhor venha falar aos nossos corações, que o Senhor venha abrir os nossos olhos, ó Deus, entregar discernimento a nós, Pai, para que nós possamos
discernir a tua palavra, discernir, Deus, o teu Espírito Santo, Senhor, nas nossas vidas, Pai. Deus, entender e compreender a tua revelação para nós, Pai, para que a gente possa transformar o nosso viver através da tua palavra, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Então, glória a Deus. Sim, se você puder recapitular um pouquinho, né, que a gente falou bem resumido no primeiro, no segundo, na segunda parte. E então, a gente falou na primeiro sobre o terceira. capacete da salvação, né? Que nos remete a Cristo, que é a salvação. Então, é a mente que é o cabeça da igreja. É para nós trocarmos a nossa mente pela mente de Cristo, os nossos olhos pelos olhos de Cristo, nossos ouvidos para os ouvidos de Cristo, as nossas narinas, né, para as narinas de Cristo e a nossa boca para a boca de Cristo. Então, a gente falou detalhadamente o que é cada coisa, né? E por quê? Porque na nossa cabeça tem 4 dos 5 sentidos essenciais da vida, né? Que é visão, audição, olfato, paladar, né? Então tem 4 na cabeça. E o quinto, que seria o tato, né? Ele é para o corpo, né? Então a gente separou, inclusive, cabeça para o homem, corpo para a mulher. Exatamente. O marido, né? O marido e a esposa, que fizemos um paralelo. Então, e aí, tô vendo mensagem aqui que o André tá me mandando. Então, e aí a gente falou também da couraça da justiça, né? Que é muito voltado para o corpo, ou seja, muito voltado para a igreja também, e nos remete à justiça de e a esposa, né? Que é a esposa, exatamente, a igreja como um todo, né? E igrejas mulheres que são a igreja de seus maridos, né? Que são o corpo dos seus maridos. E a couraça da justiça nos remete à justiça de Deus, né? Então que não tem nada a ver com a nossa justiça própria, né? Assim, com a justiça humana. Aqui a chave do carro, então, nos remete à justiça de Deus, que a gente não entende, porque não tem nada a ver com a nossa justiça, não tem nada a ver com justiça própria, não tem nada a ver assim, a justiça de Deus é tão diferente da nossa que nós jamais entenderíamos, porque a justiça de Deus crucificou Jesus. E aos nossos olhos, né, foi a maior injustiça que já aconteceu na vida, né? Mas aos olhos de Deus, que sempre visa um bem maior, foi a justiça que salvou a humanidade, né? Então, assim, ela não tem nada a ver com a nossa justiça, porque a nossa justiça jamais vai entender o sacrifício de Jesus, né? Nossa justiça jamais... com a nossa visão humana, a gente não consegue entender nada, né, Cintia? Que nem com o nosso coração humano a gente não consegue perdoar, a gente não consegue amar. Quantas vezes? Né? Agora, quando o Espírito é derramado sobre nós, aí a gente consegue ter uma visão, né? Ter um coração transformado, ter a visão transformada. Quantas vezes eu assisti, né, o filme de Jesus, do sacrifício de Jesus, e pensava, meu Deus, que injustiça, logo ele, né? Que não tem nada de errado, que não fez nada de errado. E ficava assim, torcendo para o final mudar, né? Quantas vezes eu assisti o filme torcendo para mudar o final? Para ele ser salvo da não cruz, passar né? por aquilo. Por quê? Porque a nossa justiça própria não aceita, né, o que a gente acha que não é bom. Mas a justiça de Deus, ela não é assim. Ela sempre vai visar o bem maior, o bem comum, o bem para todos. Então, muitas vezes, nós vamos passar, sim, por injustiças aos nossos olhos, né? Mas que para Deus é justiça. Por quê? Porque visa um bem muito maior que nós ainda não entendemos.
Então, falamos sobre a justiça. E hoje nós vamos falar sobre o escudo da fé, né? Que é na mão esquerda, tá? E muitas vezes na palavra de Deus, Deus fala sobre a mão direita não ver o que a mão esquerda faz. E nos remete também que a mão esquerda é a mão do sobrenatural de Deus. É a mão da fé, né? E a mão direita é a mão do agir, é a mão do executar, Da é a mão da espada. A gente Exatamente. usa a espada, né, Então, Cíntia? por que o escudo da fé? Né? Porque, assim, o que nos protege de fato, né? De todo o mal, de todas as tentativas do inimigo, de nos dissuadir, né? De nos iludir, é a fé. Porque, assim, na verdade, a palavra de Deus diz que o mundo jaz no maligno, né? Mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então, o mundo jaz no maligno não é que o mundo inteiro é do mal, mas ele estabeleceu uma cultura enganadora, né? Uma cultura alienadora nessa terra que nos separa de Deus. E por isso jaz o maligno, né? Porque essa cultura hoje predomina. Então, por que tantas vezes a gente fala, né, que ser cristão é nadar contra a maré? Porque o mundo nada na maré dessa cultura. E nós, como cristãos, né, vamos nadar contra tudo. Toda a verdade que o mundo prega, que é, na verdade, é uma grande mentira. Então, assim, a única coisa que pode nos proteger de tudo isso, né, de toda armadilha, né, porque essa é a grande armadilha. A grande armadilha é a ilusão, né, de que você lutar pelas coisas naturais, que você dar a sua vida pelas coisas naturais é o certo, né? É você conquistar, é você vencer, é você, né? E isso é uma grande ilusão, porque nós temos É, prende a gente às coisas materiais, às coisas e temporárias desse mundo, né, Cíntia? Elas são as seduções, né, as são as distrações paixões desse da mundo. carne, né? E essa é a grande ilusão, porque a vida eterna, ela não tem nada a ver com o que nós vivemos nessa terra aqui, né? Ela vai muito além, ela é muito mais profunda. Então, assim, a única coisa que nos livra de toda armadilha, de todo dado inflamado, de toda seta, de tudo que essa palavra aí que você acabou de ler nos diz, é a fé. É a fé em Deus, que criou os céus e a terra. E assim, quanto mais você pensa a respeito de quem Deus é, né, do que Ele já fez, mais você entende que você é tão pequeno, né, né, quantas vezes a palavra de Deus diz... Tão dependente dele, né, Cíntia? Tão dependente, tão Quantas vezes a desesperadamente palavra de Deus dependente diz dele. que o mundo está nas mãos, na palma das mãos de Deus, né? Então, assim, para você entender a grandeza que Ele é e a pequenez que nós somos. Então, quando nós pensamos em fé, a gente tem que pensar em tudo que Deus é, né? Em tudo que Ele já fez, em tudo que Ele faz, em tudo que Ele ainda fará. E aí, você não vai ter medo, né? Você não vai ser atingido pela cultura natural, né? Pela cultura atual. Uhum. Você não vai se sentir intimidado mesmo, né, Cíntia? Você não vai ser intimidado nem pelas propostas, nem pelos ataques, né? Porque a sua fé, você sabe que está em algo, em alguém muito maior, em alguém que está no total e absoluto controle de todo o universo, né? Do soberano criador, do seu Deus, do seu Pai. Ele é Deus, ele é dono do universo, mas ele também é o nosso Pai, é o nosso Criador, né? E ele tem esse olhar, Deus, ele é tão perfeito, tão gigante, né, em poder, em amor, que ele consegue ter um olhar individual, detalhado sobre nós e ao mesmo tempo um olhar sobre toda a humanidade, né? Um olhar e um amor e um cuidado também coletivo, né? Ele faz profundamente, né, esse cuidado individual, mas também pensa no Então, a coletivo, né? fé, assim, a fé é você perceber Deus em todas as coisas, em todo o tempo, né? Você consegue ler aí o versículo que explica a fé? Aquele, né? Que é a certeza das coisas que não se veem
e a convicção das coisas que não se esperam, né? Então, assim, é você ter a certeza do que você não enxerga, mas você sabe que é real, né? E ter esperança, né? Convicção de que tudo é real, de que tudo, né? Então, assim, é você perceber Deus. Eu tive esse entendimento, assim, de que a fé é você perceber cada vez mais Deus, a grandeza dele, tudo que ele faz, né, tudo que ele é, você perceber. Porque, na verdade, a gente vê a fé como algo imensurável, né? Algo que você não consegue pegar. Mas eu tenho tido esse entendimento de que quando você percebe, de fato, né? Você contempla, né, Cíntia? Você consegue contemplar. Você contempla ali a presença de Deus com você, você contempla o cuidado dele com você. Você não está alienado, você não está tomado pelas circunstâncias, você está contemplando o Pai, né? Quanto mais... E ela está muito ligada ao conhecer e prosseguir em conhecer. Né? Porque quanto mais você conhece a Deus, mais você percebe Ele em todas as coisas. Então, mais aumenta a sua fé e ela se torna palpável na sua vida. Ela se torna real, né? Então, isso é o que nos blinda. Não existe outra coisa. Né? Por isso que é o escudo da fé. Né? Por quê? Porque a fé que nós temos em Deus, em quem Ele é, no que Ele faz, nos blinda de toda e qualquer coisa que o mundo possa nos oferecer, possa né, disponibilizar, possa tentar nos iludir, tentar nos alienar. É somente pela fé. E quando a gente entende sobre o caráter imutável de Deus, né, Cíntia? Quando a gente entende que Deus é o mesmo ontem, hoje e para todo sempre, eternamente, ele tem um caráter imutável, é um Deus que ele é fiel, não pelo que a gente faz ou deixa de fazer, ele é fiel à palavra dele. Ele é aliançado, ele é um Deus de aliança. E ele cumpre aquilo que ele declarou, né? Ele cumpre a palavra dele, ele é fiel, ele é assim. Nada faz Deus mudar de caráter, mudar de opinião, mudar de... Ele é o que ele é. Né? E quando a gente tem essa certeza, essa segurança, a gente não é pego mais pelas situações de medo, de pavor, de desespero, de ansiedade, né? Que tentam realmente desestruturar a nossa fé. Né? Essas circunstâncias, elas tentam roubar a nossa fé, tentam tirar o nosso foco, né? E a gente falou muito sobre contemplar aqui, né? E não tem como não falar de fé e não falar de contemplar o Senhor, né? Porque quando você está contemplando o Senhor, você não está entregando seus olhos para as circunstâncias, para os desesperos, para aquilo que pode falhar com você, para o homem, para o favor do homem, né? Que pode falhar, que é temporário, que é... Agora, quando você olha para ele, que você entende que, cara, ele nunca vai falhar, ele nunca vai me decepcionar. Ele tem todo o poder, ele é dono de todos os recursos do universo, né? Ele pode, nele eu posso ser capacitada, nele eu posso ser cheia, né? Quando a gente entende isso, quando a gente, né, tem essa convicção dentro de nós, a gente está muito mais forte, né, para lutar contra essas coisas que vão tentar sempre se levantar contra nós, vão tentar sempre roubar a nossa fé, né, Cíntia? Essa é uma ação muito, é uma área que a gente é muito atacado mesmo na nossa fé, né? Às vezes doenças, às vezes situações assim, né, vêm para provar a nossa fé. E aí a gente, muitas vezes, a oportunidade que a gente tem de mostrar aonde está a nossa fé, né? Tem até um versículo forte que fala que uns confiam em carros, outros em cavalos. Mas eu confio no Senhor, né? E o povo de Deus, ele é assim, ele precisa decidir em quem que ele vai crer, ele precisa decidir treinar a fé dele no dia a dia, né? As situações, as circunstâncias vêm para a gente poder treinar, trabalhar essa musculatura da nossa fé aí, né? Diariamente. E levantar esse escudo, né? Pedir para o Senhor fortalecer a nossa fé nele, aumentar, né? Permitir que a gente exercite essa fé todos os dias, né? Em obediência à palavra dele, mas também em entrega, né, Cintia? Eu acho que fé fala muito sobre entrega.
Quando você entrega uma situação nas mãos do Senhor, Ele tem liberdade para fazer. Agora, quando você retém, quando você segura ali, que você acha que Deus não é suficientemente fiel e poderoso para resolver, você acaba retendo aquela situação e aí você Por isso que eu tenta falei resolver que do tá. seu jeito, né? E Por você isso que eu falei que impede tá a muito ação ligado ao do conhecer Senhor. e prosseguir em conhecer. Né? Porque é o que você conhece de Deus todos os dias que aumenta a sua fé, que aumenta a percepção dele, né? Do que a sua percepção a respeito dele. Então, assim, quanto mais você conhece a Deus, mais você aumenta a sua fé e mais você se conhece. Porque nós somos imagem e semelhança dele. Então, Isso. quanto mais nós conhecemos a Deus, mais nós conhecemos o porquê dele nos criar. Né? Qual o propósito real da nossa existência, né? Da nossa vida. É o que a gente sempre fala aqui, né, Cintia? A gente volta sempre nessa tecla. Relacionamento diário, íntimo, profundo, verdadeiro, genuíno com Deus, né? A gente precisa buscar isso todos os dias de verdade. Porque é nesse relacionamento diário que o Senhor vai derramar mais fé no nosso coração, que o Senhor vai trazer mais clareza, como você está falando, clareza da nossa real identidade nele, identidade de filhos amados, remidos, redimidos do Senhor, né? Com um propósito, com uma missão especial, com uma missão primordial, né? A gente não vive assim, deixa a vida me levar, ou cada dia eu decido uma coisa e vou. Não, a gente vive debaixo de uma missão. A gente entende que a gente tem uma identidade em Deus e a gente tem uma missão principal, importantíssima, que Ele nos confiou, né, Cíntia? Por isso que tudo está interligado. Se o nosso relacionamento com Deus está falhando, a gente não está conseguindo priorizar tempo para estar com o Senhor, consequentemente, a nossa visão sobre a nossa identidade real vai estar deturpada, vai estar distorcida, né? E aí nosso propósito de vida não é cumprido, porque fica tudo desalinhado, né? Então, assim, o relacionamento com Deus, ele realinha toda a nossa vida ao plano perfeito do Senhor para nós, né? É isso aí. Vamos. Amém, né? Vamos orar? Senhor, obrigada, Senhor, por essa palavra preciosa dessa manhã, Deus. Obrigada porque o Senhor tem tocado no nosso entendimento, Senhor, tem nos trazido para um nível de maturidade, profundidade em Ti, Deus, em conhecimento, em revelação da Tua palavra viva, Deus. Em nome de Jesus, nós queremos Te agradecer por esse privilégio, Deus. Obrigada porque o Senhor tem nos atraído para esse lugar de intimidade contigo, esse lugar, Deus amado, de conhecer e prosseguir em conhecer o Senhor mais e mais, Deus. Em nome de Jesus, continua completando a tua boa obra em nós. Continua encontrando liberdade em nós para fazer aquilo que está no teu coração, Pai. Nós nos rendemos a Ti. Nós entregamos, Deus amado, tudo que antes estava preso em nossas mãos. Nós entregamos tudo diante do Teu altar, pois sabemos que podemos confiar no Senhor. Porque Tu és um Deus grande, fiel e poderoso. Tu és o Todo-Poderoso, que pode todas as coisas, Deus. E faz infinitamente mais do que podemos pedir ou até imaginar, Pai. Em nome de Jesus, aumenta a nossa fé nessa manhã. Ensina-nos, Deus, a nos revestir dessa armadura poderosa que o Senhor tem para nós, Deus. Ensina-nos, Deus amado, a estar sendo adestrado, Deus, pela Tua palavra, Deus. Em nossas palavras, em nossos pensamentos, em nossas atitudes diárias, Pai. Em nome de Jesus, queremos crescer em Ti, Pai. Para a Tua honra e glória, Deus. Em nome de Jesus. Amém, amém. Glória a Deus. Um beijo, Ana. Até a próxima semana. Em nome de Jesus. Amém.